Então, dessa equação de campo aqui, vamos retomar ela aqui. Vamos dizer que a gente pega agora o campo em presença de uma fonte externa. Eu posso ter cargas e correntes externas. Né? Vou aqui. A gente pode tirar daqui o tensor de energia ao momento. Como a gente faz sempre no caso de máquina, como é que a gente é só mostrar o procedimento e vocês tiram o outro, colocando o termo de Carroll Field. Se a gente não tem o termo de, quer dizer, Maxwell puro, dmi, vou botar assim, dmi FMI igual a JMI. Então, se a gente multiplica essa equação aí por, assim, contrai essa equação com um F de ρ. Só fazendo, peguei a equação de Maxwell, né, limpa, estou fazendo sem quebra de Lorentz. Depois com quebra de Lorentz tem só um detalhe de dualidade que eu vou dar um truquezinho para vocês. Mas temos essa relação aqui. E aí essa relação aqui eu posso escrever, eu quero construir uma equação de continuidade, então eu quero construir tudo sob a ação de uma derivada. Claro, perdão. Quando eu fiz isso aqui, eu tenho que subtrair esse termo aqui, menos F de mi, F de ρ. Eu usei essa identidade aqui, porque eu usei, quer dizer, no fundo, a regra de Leibniz. Botei a derivada do produto, mas depois tirei a derivada do termo novo. Então isso aqui deu J e F de ρ. Eu só estou relevando o caso de Maxwell, porque depois fazer o caso com quebra de Lorentz é seguir o mesmo procedimento e usar apenas uma identidade aqui individual. Muito bem. Agora, aqui nessa equação, eu posso usar as identidades de Bianchi. Isso aqui vale mesmo em qualquer situação, quebra de Lorentz, então a gente vai poder escrever esse termo assim, FMI. E aí esse termo aqui eu posso escrever. Quando eu uso a identidade de Bianchi, vai ficar dmi F de ρ é igual a menos dmi F ρmi menos d ρ F mi. Então vai ficar sinal mais, quando eu agora vou usar as identidades de Bianchi aqui, vai ficar F mi, e aí aqui vai ficar dmi F mi ρ mais dmi F ρ mi mais d ρ F mi. Isso igual a J mi F mi ρ. Então só usei a identidade de Bianchi. Agora, esse termo aqui já está uma boa forma de equação de continuidade. Eu posso escrever esse termo aqui como sendo uma derivada total de 1 meio do F mi, F mi. Esse termo aqui já está sob a forma de uma equação de continuidade, mas esse aqui não. Então eu posso escrever esse termo aqui desse modo agora. dmi, vamos escrever isso sob a forma de uma equação de continuidade também. Só que agora eu tenho que descontar essa derivada aqui. Menos dmi F mi F ρ mi. Deixa eu apagar isso aqui para não dar confusão. Então tá aqui. Então a gente usou a identidade de Bianchi para tentar colocar tudo sob a forma de uma equação de continuidade. E aqui a gente viu que já estava pronta uma equação de continuidade, mas aqui não. Então, de novo, aqui eu faço o truquezinho de escrever como a derivada de um produto e aqui derivar isso aqui. Mas aqui eu posso usar a equação de campo. A gente sabe que dmi, isso no caso sem a quebra de Lorentz, dmi F mi é o J mi. Então eu posso trazer esse mi para cá, vou fazer para cá, vai dar um sinal mais aqui e troco o mi com o mi. Mi. E aqui, isso aqui, pelas equações de campo, isso aqui é justamente o meu J mi. Então, esse termo aqui, eu vou jogar para o lado direito, né, como sendo um termo que vai dar a interação da corrente externa com o campo, que vai dar aqui o famoso termo de antecipação. Aqui eu posso também, de novo, inverter essa ordem aqui para ficar casando os índices, né, mi, rho, e aí vai ganhar um sinal menos. E aí esse termo transita para o lado direito com o sinal fator 2, porque são iguais. Porque aqui é só trocar o índice. Aqui eu vou chamar mini, e aqui eu errou, aqui eu chamei mini. Então esse termo aqui vem para cá e se junta a esse. Então a gente acabou ficando com essa equação aqui. dmi, podemos até escrever essa equação, ficou esse termo aqui. Esse termo aqui, vamos ver, igual ao primeiro. Ó. Porque isso aqui, vamos
chamar, aqui só, o índice livre aqui é ρ. Então eu vou chamar nesse termo aqui, esse termo que eu já eliminei, eu joguei para o lado direito, lá. Agora aqui esse mi vai ficar mi, e o mi vai ficar mi. Então ficou mi, mi. Então aqui troca de sinal, ganha um sinal menos. Mas aqui eu vou trocar também. Então, se eu trocar esses índices aqui simultaneamente, fizer a troca aqui, vai dar 2 sinais menos. Então esse termo aqui também desaparece, para me dar um fator 2 aqui. Então a gente ficou no final de tudo. Aí eu posso tirar esse 2 daqui. Posso botar esse 1/2 aqui. Não, esse aqui já desapareceu. Posso ter aqui vai ficar um quarto. Então eu tirei aqui, esse aqui juntou com esse, deu esse fator 2, esse aqui deu 2 termos, juntou o fator 2 daqui e deu esse fator 2 aqui. Agora eu estou dividindo tudo por 2, esse termo aqui desaparece. Então no final de tudo ficou isso aqui, d mi, f mi, f mi rho, mais um quarto de f2, né, f mi, f mi, igual a JI F de ρ. Então isso aqui é o nosso tensor de energia e momento. E aqui é o termo de dissipação. Se a gente escreve esse termo aqui agora, se a gente pegar essa equação, não tem duas, eu posso pegar ρ igual a 0, que é a equação que vai dar a equação da energia do vetor de Poynting, e depois posso pegar ρ igual a I, que vai me dar o tensor de tensões, vai me dar a conservação do setor das tensões. Então, mas se a gente pegar a componente 0, né, a gente já sabe que aqui vai ficar JI F Mi 0, que é a mesma coisa que JI F 0, que é a mesma coisa que menos JI F 0I. Isso aqui é a corrente, e isso aqui é o campo elétrico. Então fica aquele termo que dá o termo de dissipação, que é o que a gente chama de efeito Joule, né? Quer dizer, o que diz que a corrente e o campo elétrico estão interagindo, dissipando a energia do campo eletromagnético. Mas é isso aqui. E, importante, o tensor de energia-momento, claro, como ele deveria ser, ele sai automaticamente no variante de Gauge, o que não acontece no formalismo canônico, e automaticamente simétrico. Então está tudo ok. Eu faço o mesmo exercício, a quebra de Lorentz. Mas aí tem só uma identidade assim, boa. Aqui a gente vai fazer isso aqui. Dmi, só para dar uma enfeite aí, Dmi, F mi, Dmi, F tio mi, igual a J mi. Então a gente pega essa equação de novo. Contrai toda essa equação com o F mi rho. Aí aqui eu faço, nesse termo aqui, que é um termo típico de Maxwell, eu faço tudo que eu fiz ali. A única diferença é que aqui, quando eu usar a equação de campo, não vai ficar igual a JI. Quer dizer, vai ter um momento quando eu estiver trabalhando esse termo aqui com esse termo aqui. É como a gente fez lá. Vamos esquecer esse termo aqui por enquanto. Como a gente fez lá. Então a gente foi trabalhando F mi, F mi rho, aí passou e fez a derivada do grupo todo, aí usou as identidades de Bianchi, aí retornou, botou sobre essa forma, aí aqui de novo eu coloco essa derivada no todo e subtrai. Quando aparecer esse termo aqui, especialmente esse termo, em vez disso aqui ser JI, eu vou usar essa equação, vai aparecer esse termo. Quem é, no caso da quebra de Lorentz, né, quer dizer, meu dmi F mi, não é só o JI, é JI menos dmi F tio mi. Então esse termo aqui vai aparecer de novo aqui. E depois eu vou trabalhando esse termo aqui. Porque aí esse termo aqui vai aparecer exatamente como esse aqui. Então, quando aparecer esse termo aqui, ó, F tio mi, F tio mi, F mi rho, tinha dado para vocês algumas aulas, não foi nesse curso não, foi no outro curso, isso aí dá uma identidade simples. F tio mi vezes F mi rho é menos um quarto do delta mi rho F tio. A gente pode mostrar, é fácil mostrar isso, é simples mostrar isso. Eu escrevo esse cara aqui em função do F e escrevo esse cara aqui em função do dual. Aí vão aparecer contrações dos épsilons. Aí eu ganho uma equação que iguala esse termo a alguma coisa
que é 4 vezes ele. E aí eu tiro esse fator 1/4. Eu mostro que isso aqui vai dar no final do dia esse delta, e aqui fica esse F tilde. Só que esse F tilde, né, a gente sabe que isso aqui, no caso abeliano, isso aqui é uma derivada total. Quer dizer, isso aqui então já é, quando eu trabalhar aqui, tudo que eu fizer aqui para ganhar uma equação de continuidade, esse termo vai aparecer esse fator 2 aqui que tinha aqui antes. A única diferença é que aqui, em vez de aparecer só esse J que vai para lá para dar o fator 2, vai aparecer esse termo aqui. Só que esse termo aqui vai se juntar com esse aqui para dar o fator 2. E aí no final, para simplificar, quer dizer, para mostrar que isso aqui tem uma equação de continuidade, eu uso essa identidade, F, quer dizer, o dual. Esse produto escalar do dual com o campo, né, dá exatamente proporcional à identidade. Quer dizer, isso aqui é proporcional à matriz de identidade e esse objeto aqui. Mas esse objeto aqui, F tilde, né, quer dizer, isso aqui é um F alfa beta, F tilde alfa beta, eu posso escrever desse modo. Isso aqui é um epsilon, posso escrever isso aqui como sendo um meio do epsilon alfa beta gama delta, mantenho esse F alfa beta aqui, e aqui um F gama delta. E aí eu posso escrever esse termo aqui, isso aqui é d gama a delta menos d delta a gama. Claro, como isso aqui é antissimétrico em gama delta, esse termo aqui, esse termo aqui vai reproduzir o anterior. Então eu posso esquecer esse termo aqui e tirar esse fator 2 aqui. Então isso aqui no final de tudo fica epsilon, alfa, beta, gama delta, F alfa beta, d gama a delta. Então estou escrevendo esse produto escalar aqui, esse escalar de Lorentz, que o F é tilde. Agora esse termo todo aqui eu posso escrever como essa derivada, d gama de epsilon, alfa, beta, gama, delta, F alfa beta a gama. Estou escrevendo isso aqui como a derivada do produto. Agora, claro, tenho que subtrair a derivada desse. Então, menos epsilon alfa beta gama delta d gama F alfa beta a gama. Não estou usando só essa identidade. Estou usando que esse termo aqui é a derivada do produto menos a derivada do primeiro. Só que aqui, ó, gama alfa beta, isso aqui é a identidade de Bianchi. Então isso aqui é identicamente zero pelas identidades de Bianchi. Então esse termo aqui, acaba que apesar de não ser óbvio, esse termo aqui é uma derivada total. Ou seja, ele é uma equação de continuidade. Eu posso escrever esse termo aqui, então, tudo isso aqui, como sendo menos 1/4 do delta ρ, e aí aparece esse termo aqui. D gama do epsilon. Quer dizer, na verdade eu posso até fazer assim, vou chamar esse aqui alfa beta, isso aqui vai dar 2, vai dar o dual, vai dar 2 vezes o dual, vai ficar aqui menos o meio, aqui vai ficar F tilde gama delta a gama. Aqui é a delta, né? Tem coisa demais aqui. Alfa beta, gama delta. Então, gama delta a gama. Eu botei gama demais a aquela, perdão, aquela a delta. Estava errado desde o início. Aqui é a delta, Então ficou lá. Pô, delta mi rho, de gama, então você que está contraindo gama com gama, delta com delta, dá o delta mi rho. Então isso aqui vai me dar justamente o termo novo no tensor de energia-momento. Então o tensor de energia-momento agora, em presença da quebra da simetria de Lorentz, aqui, então o que eu quero chamar a atenção disso agora? Porque vai aparecer uma novidade interessante de ser discutida em relação ao caso sem a relação da simetria de Lorentz. Então o nosso tensor de energia-momento, no final do dia, ele deu assim para nós, θ mi rho, então esse aqui é o tensor de energia-momento em presença da quebra de Lorentz. Ele dá F mi rho. Isso aqui é puro Maxwell. Mais 1/4 de delta mi rho F2. Então isso aqui é puro Maxwell, a parte maxwelliana. E aí agora vai aparecer para nós aqui esse termo menos o meio. Esse fator menos meio, né? Menos o meio do. Agora, lembrando que isso tudo aqui, apareceu F mini, quer dizer, apareceu isso aqui, F mini, desculpa,
F mini, F mini, F2 mini, F de rho. Então eu usei isso tudo aqui. A gente tem sempre um Vm multiplicando isso. Então esse termo aqui fica assim. O Vm entra na derivada porque eu estou supondo que o background é constante. Então o tensor de energia momento que sai para a gente é esse aqui. F2, que é o dual, mi rho, mi capa, a capa de rho. Então esse aqui é o tensor de energia momento. Então ele é simétrico em mi rho aqui, é simétrico em mi rho aqui, mas perde a simetria aqui. Então em presença da quebra da simetria de Lorentz, o tensor de energia momento deixou de ser simétrico. E aí o que a gente pode interpretar a partir disso? Então nós temos, a nossa equação de conservação, em presença, a equação de conservação da energia do momento do campo ficou assim. Isso aqui igual a JMi, se quiser, Fm rho. Estou colocando aqui em presença da fonte externa. Só que agora o novo tensor de energia momento, a gente pode chamar, sei lá, em presença da quebra da simetria de Lorentz, não vou nem chamar de teta, está implícito que é esse aqui, que tem violação da simetria de Lorentz. Ele deixou de ser simétrico. Mas o que a gente pode observar aqui é o seguinte: se eu pegar a componente dessa equação para ρ igual a zero, isso vai dar para nós dmi θ mi zero igual a jmi f mi zero, componente zero. Então isso aqui está dando para nós, pegar a parte temporal, vai ficar ddt do θ 0, 0, mais, aqui vai ficar a divergência, vai ficar um di do θ e 0. Isso aqui vai ficar JI F e 0. Isso aqui é o campo elétrico, isso aqui vai dar aquele famoso termo, menos J escalar E. Agora, aqui está me dando, se não houvesse corrente externa, eu teria uma equação de conservação. Aqui eu tenho uma equação de conservação, eu tenho uma equação de continuidade, mas ela não está me garantindo a conservação da energia. Se essa corrente externa for zero, é claro, isso aqui é igual a zero, então eu tenho que essa grandeza aqui é conservada. E o balanço, né, a conservação dessa grandeza está ligada à divergência dessa. Na teoria de Maxwell normal, isso aqui é o θ e zero. Isso aqui seria o vetor de point. O vetor de point é o que transfere, é o que carrega o momento. Agora, em presença da simetria de Lorentz, o θ e zero é diferente do θ 0 i. Então, quem é o vetor de point? Vamos olhar agora a componente espacial dessa equação. Eu tenho dmi θ mi i igual a jmi f mi. Então, estou pegando agora a componente espacial dessa equação. Então, isso aqui vai ficar d0 θ 0i mais dj θ ji igual J0 F0i mais J componente J FJi. Bom, então, isso aqui é a parte externa, né? Quer dizer, independente, se não tivesse fonte, isso aqui seria zero, mas isso aqui a gente já está sabendo, isso aqui está ligado é o ρ. Quer dizer, isso aqui vai dar a força de Lorentz, isso aqui é o ρ vezes E. Isso aqui, como aqui tem um epsilon de JK, campo magnético componente K, isso aqui está dando para nós o J vetor V vetorial. Então, o lado direito é a força de Lorentz. Então, isso aqui continua sendo, como no caso de Maxwell, a densidade de força de Lorentz. Então, esse termo aqui, quer dizer, a derivada de alguém sendo igual a uma força, a derivada temporal do momento é a força. Então, eu vou interpretar esse termo aqui como a densidade de momento do meu campo. Porque aí sim eu tenho derivada do momento igual a força. Esse termo aqui é o que a gente chama de tensor de cisalhamento, quer dizer, esse termo aqui é aquele termo que normalmente a gente às vezes escreve dessa forma de divergência, que a gente coloca esse objeto aqui que a gente chama, sei lá, de T. Eu
assim, que é justamente o tensor de tensões. Mas vamos deixar assim. Mas o que é importante agora? É que esse cara aqui é θ0i. Aqui aparece o θ e 0. No caso de Maxwell puro, θ e 0 é igual a θ0i. Então, esse cara que está aqui é o vetor de... Esse cara que está aqui, que a gente chama de vetor de Poynting, acaba sendo o próprio momento. Numa teoria com violação da simetria de Lorentz, essa identificação morre. Então, quem é o verdadeiro momento? O verdadeiro momento é esse cara aqui. Esse objeto que aparece aqui na equação de conservação da energia não é o vetor de Poynting, não é a densidade de momento, é uma generalização do vetor de Poynting. Quer dizer, esse carinha que está aqui é o vetor de Poynting estendido para a violação da simetria de Lorentz. Agora, quem é o verdadeiro a densidade de momento é o cara que vai estar ligado à força. Então, devido a essa ruptura de simetria, né, da propriedade de simetria do tensor de energia e momento em presença da simetria de Lorentz, eu tenho que decidir quem é vetor de Poynting e quem é densidade de momento. Então, esse cara aqui está numa lei de conservação. Quer dizer, se a corrente externa é zero, se eu não tenho corrente externa, isso aqui é zero. Então, eu tenho conservação do θ00. θ00 eu identifico como energia. Então, a energia é conservada. E aqui eu tenho a divergência desse objeto aqui. Agora, aqui eu tenho a derivada desse objeto, que é diferente desse. Esse aqui é o θ e 0. Esse aqui eu estou só colocando o índice em cima e embaixo. Mas o que é importante é que aqui é espacial-temporal. E aqui é temporal-espacial. Então, o problema aí não é que eu abaixei o índice de um e levantei o índice de outro, é porque eu estou realmente pegando duas coisas diferentes. Estou pegando um que é espacial-temporal e outro que é temporal-espacial. Então, é esse aqui que é temporal-espacial que está ligado à densidade de força. Então, esse é que vai fazer o verdadeiro papel do momento. Só queria chamar a atenção disso, porque existe uma certa confusão na literatura. No paper do Carol Field-Shakir, eles chegam a ter a expressão do tensor de energia e momento, mas não discutem não é porque eles não sabem, é porque para eles talvez fosse trivial. Mas na literatura eu já vi algumas confusões, até em paper, de interpretar, de sair dizendo de cara que esse cara é o vetor de Poynting, que esse cara aqui é a densidade de momento. Não é. Então, tem uma quebra da simetria, e quando a gente está lidando com uma situação em que o tensor de energia e momento não é mais simétrico, e aí ele não é mais simétrico por causa da anisotropia espacial, a gente tem que decidir quem é a verdadeira densidade de momento. Então, a densidade de momento para nós é aquele objeto que aparece na equação da força. Então, a derivada temporal do momento é igual a densidade de força, dp dt igual a F. Isso aqui é a parte, né, por causa da relatividade, é a parte que faz a conservação desse termo aqui através do chamado tensor de cisalhamento, tensor de tensões. Agora, esse objeto que aparece para fechar a conservação da energia é um vetor de Poynting, mas não é a densidade de momento. É um vetor de Poynting estendido no caso da quebra da simetria de Lorentz. Então, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Que é um detalhe, mas aí se a gente tiver que interpretar, para fazer algum modelo fenomenológico, a gente tem que buscar, né, a densidade de momento naquela componente de baixo ali. Então, eu queria chamar a atenção desse. E só mais uma coisinha aqui que eu queria chamar a atenção também, que pode ser interessante observar, que é o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Coisas simples também, são coisas simples, mas que têm, às vezes, repercussão fenomenológica. E, por exemplo, quem faz astrofísica está interessado em estudar propagação de onda em meios anisotrópicos, né? Então, por exemplo, buscar limites astrofísicos para os parâmetros de violação da simetria de Lorentz, essas discussões podem ser interessantes. Aqui tem uma outra discussão que eu queria chamar a atenção de vocês, que é a seguinte: suponhamos que eu tenha, quer dizer, nós já escrevemos as nossas equações de Maxwell em termos dos campos E e B. Suponhamos agora que a gente tenha a seguinte situação: eu tenho a violação da simetria de Lorentz. Então eu tenho os meus vetores, eu tenho o meu vetor de fundo aqui, por isso eu botei tudo aqui. Tá? Nós temos então a violação da simetria de Lorentz, no caso de que era o fio de Shakir, está aqui. Então nós temos aqui o V0, temos aqui o V. E temos as nossas equações de Maxwell que nós já escrevemos antes dali em função de E para E e para B. Muito bem.
Suponhamos que a gente esteja na seguinte situação. Eu tenho a relação da simetria de Lorentz, mas eu tenho um campo externo. Suponhamos que a gente tem um campo eletromagnético, um campo eletromagnético externo. Então, além da quebra da simetria de Lorentz, eu vou jogar uma onda eletromagnética, então uma onda de um laser, no meio onde existe um campo eletromagnético externo. Então, vamos dizer o seguinte, eu tenho o meu campo eletromagnético F'I, ele vai ser, o campo total vai ser o campo de fundo, quer dizer, existe um campo eletromagnético de fundo, que eu vou chamar de F background mini, e o campo que vai corresponder à propagação da perturbação, a ondinha que vai se propagar, vamos dizer, a onda eletromagnética do laser, ou o fóton. Então, eu vou chamar de F mini pequeno. Então, eu estou fazendo isso. Eu tenho aqui o vetor de fundo, que quebra Lorentz, e tenho aqui um tensor, um vetor de fundo, vamos dizer, um campo eletromagnético, que pode ser uniforme ou não, mas de fundo, do laboratório. Ou na astrofísica, pode ser um campo magnético de fundo, sei lá, de uma estrela de nêutron, não importa. Eu tenho um campo de fundo e vou propagar uma onda eletromagnética nesse meio. Essa minha ondinha está aqui, e aqui o campo que está se propagando é um campo F'I. Então, essa perturbação eletromagnética se propaga no meio, que é um campo magnético externo, vamos dizer que pode ser intenso, e esse vetor que quebra Lorentz. O que isso, deixa eu apagar isso aqui. Então, o que isso pode dar para a gente? Vamos olhar aqui. Quer dizer, as equações de campo agora ficam simples também. É uma coisa. A equação de campo é dI, F'I, né? Desculpa, VI, F2I. Aí eu tenho uma corrente externa, vamos dizer que a gente tem isso aqui. Poderia ser zero, tanto faz, não importa, né? Então, a gente vai, vamos ver agora, quando eu for colocar aqui, vamos dizer, se esse campo eletromagnético, não vou nem dizer que esse campo eletromagnético externo que seja constante. Quem vai ser o meu campo eletromagnético? Então, tem essa equação de campo aqui. Só que o meu campo eletromagnético total, ele é essa superposição aqui, do campo de fundo com o campo de background. Então, eu vou jogar essa decomposição aqui, e vou jogar essa decomposição aqui. Mas a mim, quer dizer, então, vou botar aqui, eu tenho DI, F background mini, que é o fundo, mais DI, F mini, que é o campo eletromagnético da onda que eu estou realmente estudando. Quer dizer, se eu tivesse uma visão corpuscular, isso é o fóton. É o fóton se propagando num campo eletromagnético externo e em presença de um fundo externo. E pode ter essa corrente aqui externa também, cargas e correntes externas. Então, a gente vai querer tirar o tensor de energia, momento agora, para a onda que se propaga. Eu vou querer tirar o θ, o tensor de energia momento, não do campo total, porque esse campo aqui é um campo fixo. Vou querer tirar, vou chamar de θF. É o tensor de energia momento do fóton, ou associado à onda que se propaga. Então, fazendo a mesma coisa que a gente fez da outra vez. Joga aqui, quer dizer, só que agora, em vez de pegar essa equação e fazer a contração com o F, eu vou fazer com o F pequeno. Vou pegar essa equação toda aqui, splitada, decomposta dessa forma aqui, e vou multiplicar pelo F de ρ, porque eu estou interessado em tirar o tensor de energia momento da onda propagante, ou do fóton. E aí sai essa seguinte expressão. E faz o mesmo truquezinho. Usa a identidade de Bianchi, depois usa a equação de campo, faz todo o retornozinho e a gente tira essa equação aqui. Opa, deixa eu pegar aqui. A gente tira essa equação, o tensor de energia momento. Opa, tira essa expressão. É simples, é cálculo simples, é só assim, é por álgebra. Então, isso aqui é por Maxwell, é como se fosse maxwelliano. Tá certo. E aqui vai ficar tensor de energia momento saindo do meio, do alvo, do F'I. Aí aqui é o potencial associado à onda que se propaga, e aqui o vetor de fundo. Aqui é o Mi ρ, e aqui Mi ρ. Então esse é o meu vetor que dá conta da energia, do vetor de Point,
também, de novo, não é simétrico do vetor de momento, e claro, do tensor de cisalhamento, do tensor de tensões, e a equação de conservação que sai é essa aqui, a equação de continuidade. Então, aqui o termo normal, de sempre, que é a dissipação da energia da onda pela presença de cargas e correntes externas. Então, sai o termo clássico, usual, F μ. Depois sai esse termo aqui, menos VI. Aí aqui vai aparecer o campo de fundo, F μ. Então, aqui eu tenho um termo que é uma interação. Então, essa interação aqui vai mexer na energia do puro fóton, vamos dizer, da pura onda eletromagnética. Depois aqui eu tenho algo que, se o meu campo elétrico de fundo não for constante, aparece esse termo aqui também. Se meu campo de fundo é constante, eu tenho um campo magnético externo constante, ou um elétron externo, isso aqui é zero. Mas no caso usual, geral, isso aqui não é zero, é F μ. E aqui vai aparecer um termo que vai ser menos 1/2, o F igual μi, ali, MI, ferrou. Aqui eu estou levando em conta que o meu vetor que quebra Lorentz não precisa ser constante. Estou pegando um caso geral. O campo magnético externo não é constante e esse vetor de fundo aqui também não é constante. Claro, ele não é constante, mas satisfaz sempre essa condição aqui para nós não perdermos a simetria de rede. Desde o início, claro que VMI sendo constante, automaticamente essa condição é satisfeita. Mas eu posso ter um VMI dependente da posição do tempo, um VMI que não é constante, mas que tem quadro rotacional nulo. E isso aqui vai influenciar aqui. Claro, se vamos supor que não tenha corrente externa e não tenha campo magnético externo. Então, de qualquer maneira, eu perco a conservação. Se esse V for constante, claro, isso aqui é zero, aí eu não tenho nenhuma troca de energia. Agora, se o meu V não for constante, isso significa que eu tenho um fundo que depende da posição. E aí a gente sabe, pelo teorema de Noether, que quando o lagrangiano não depende explicitamente das coordenadas espaço-temporais, o tensor de energia-momento se conserva. Mas quando o lagrangiano, nesse caso, ganha uma dependência explícita em x e t por causa desse vetor, quer dizer, o lagrangiano de Maxwell, o lagrangiano de Kelvin de Jacobi é esse aqui. Epsilon, mi, kappa lambda, vmi, ani, f kappa lambda. Se esse vetor aqui é constante, tudo bem, esse termo aqui não tem, eu tenho conservação da energia do momento. Mas se esse vetor agora aqui depende de t e de x, eu tenho uma dependência explícita em x do meu lagrangiano. Quer dizer, meu lagrangiano não depende só de x via campos, mas ele tem uma dependência explícita em x. Então isso aqui vai quebrar a simetria translacional do meu lagrangiano e vai dar uma não conservação da energia do momento. Eu perco a conservação por conta dele. Mas agora eu deixei ele aqui, então esse termo aqui simplesmente está expressando algo que a gente já sabia pelo teorema de Noether. Se o vetor de fundo não é constante, eu tenho essa quebra. Agora, o que é importante, eu tenho essa violação da equação de conservação, porque eu tenho uma fonte externa. Essa fonte externa pode estar dando ou pode estar tirando a energia do sistema. A novidade está um pouco aqui, nesse termo. Quer dizer, a quebra da simetria de Lorentz, ela promove algo que, se não tiver quebra daqui, eu posso fazer esse exercício para Maxwell, é só não colocar esse termo aqui e nem esse termo aqui. Então, se eu fizer esse exercício para Maxwell, isso tudo aqui é 0, 0, 0, eu ganho isso aqui. Mas agora, a quebra da simetria de Lorentz, ela faz com que haja uma interação. Se uma onda se propaga no meio onde tem um vetor de fundo e a quebra da simetria de Lorentz, a quebra da simetria de Lorentz ela vai promover o acoplamento aqui e vai mexer na energia do sistema. Quer dizer, esse termo aqui, ele está do lado direito, ele quebra, ele viola a continuidade da energia do momento, dando essa contribuição aqui. Quer dizer, esse termo aqui, esse fundo, ele se combina com o vetor que quebra Lorentz para tirar ou para dar energia ao sistema. Então essa é um pouco também uma coisa que eu queria chamar a atenção, porque esse ponto aí é o ponto que a gente pode usar para verificar a questão da luz cansada. Se eu tenho um fundo, né, então essa luz
que vem das estrelas, que vem das galáxias, né? Ela passa por um fundo eletromagnético. Então, e se tem um vetor, uma anisotropia espaço-temporal, isso aqui pode estar dissipando a energia do meu fóton. Quer dizer, dissipar a energia do meu fóton é dissipar a frequência. O que a gente tem que procurar, que a gente não tem ainda, é como a gente pode, em modelos especiais, né, tirar a dependência da frequência da onda com T e com X. Isso aqui seria a coisa mais interessante. Você mostrar que quanto a onda pode percorrer para perder tanto de frequência, perder tanto de energia. Então isso aí é uma coisa que tem uma questão aí mais complicada ligada à análise de Fourier. Mas assim, a base disso tudo está aqui. Eu acho que é interessante a gente observar que, com esse termo simples de Querold aqui, ele pode ter muitos desdobramentos interessantes em termos de fenomenologia. Tá? Então eu acho que isso aqui, mais ou menos, ele dá conta dos aspectos assim, que eu acho interessantes. O que a gente estuda? Relação de dispersão, velocidade de grupo, eventualmente sinais supraluminais, dissipação de energia, birrefringência, né? Então a gente quer... Tem também velocidade de fase. Velocidade de fase é exatamente, é ômega igual a velocidade de fase, você já tira direto daqui, né? Quer dizer, é ômega sobre K, velocidade de fase, né? Então é ômega, K sobre ômega. Então, a velocidade de fase a gente tira direto, a velocidade de grupo é d ômega dk. Né? Nesse caso, tem anisotropia, então a gente tem que tirar as componentes da velocidade do grupo, né? Derivando em relação a cada componente do K. Então, a gente tira a velocidade de grupo daqui, como o Osório falou também, olhar a velocidade de fase. Claro, sabendo a velocidade de grupo em função da frequência, a gente tira a questão da dispersão. E aí a gente vai ter velocidade dependente da frequência. E aí, portanto, índices de refração dependente da frequência. Então, o que é o índice de refração? O índice de refração é a velocidade de grupo sobre C. Então, isso aqui seria o M, né? Então, não é C sobre M, ao contrário. O índice de refração é C sobre a velocidade de grupo. Então, se eu tenho a velocidade de grupo, em função da frequência, eu vou ter um índice de refração em função da frequência, e aí, claro, isso me está me dando a dispersão. E aí eu posso ter um outro fenômeno aí interessante, que dependendo do vetor de fundo, se essa velocidade de grupo, a gente viu que a gente vai calcular a velocidade de grupo, se ela der imaginária, a gente teria um índice de refração imaginário. E aí o índice de refração imaginário ele corresponde àquele fenômeno que a gente chama de dicroísmo. Então, há também, quando o vetor de fundo não é space-like, ele pode ser time-like, o vetor de fundo pode ser time-like, nulo ou space-like. Quando ele é space-like, a gente garante uma velocidade de grupo sempre menor do que C. Mas a gente pode ter situações, como a gente viu pela relação de dispersão, em que a gente ganha uma frequência imaginária. Se a gente ganha uma frequência em parte complexa, parte real e parte imaginária, uma frequência complexa, a gente pode ganhar um índice de refração complexo. O índice de refração complexo é o que dá o dicroísmo também. Então a gente pode ter essa propriedade interessante também. O que eu acho que pode ser interessante, que eu não vejo muito estudado na literatura, é estudar aqueles efeitos de não linearidade em presença da quebra da simetria de Lorentz. Por exemplo, o efeito Faraday, esse já foi estudado, mas o efeito Cotton-Mouton, o efeito Pockels, tem vários efeitos que podem ser estudados, né, que refletem não linearidade de materiais. Agora, em presença da simetria de Lorentz, o vácuo pode desenvolver essas propriedades também. Então, eu acho que o Querold aqui, a gente abordou tirando essas propriedades gerais. Agora, no nosso próximo encontro, semana que vem, então, como eu falei com vocês, fica sendo a primeira aula do Yuri sobre teoria de perturbação quiral. E aí, na outra semana, quando eu retornar, eu vou pegar o modelo de quebra de Lorentz com CPT invariante. E aí, ele é rápido, né? Eu já fiz algumas coisas, assim, são cálculos simples também, mas eu vou querer ilustrar com vocês aspectos mais gerais aí da quebra da simetria de Lorentz, que independem do modelo. Aí a gente vai discutir um pouquinho mais a ligação também da quebra da simetria de Lorentz com teorias efetivas.
Certo? Então, é isso por hoje, a gente acha que pode ser dado por satisfeito.